Jovem Pan News. Nós estamos voltando agora aqui na Jovem Pan e vamos voltar com a entrevista. Nós vamos conversar com o Fernando Flauto, que é o especialista em segurança cibernética da Crowley, e vai conversar conosco justamente sobre essa segurança. E na pandemia nós tivemos aí, infelizmente, muitas invasões, ataques e as pessoas caindo em golpes relacionados aí à internet. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, nós vamos estabelecer o contato, depois então nós vamos voltar a conversar com o Fernando. Isso foi muito grave mesmo, né? As pessoas ficaram mais em casa, no isolamento, hoje utilizam, dentro de uma mesma família, são 4, 5 celulares. Agora sim, podemos já falar com o Fernando. Então, boa tarde, Fernando. Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo bem com você, Fernando? Então, o Datafolha fez até uma pesquisa dizendo o seguinte: 87% dos brasileiros são contra o rastreamento de conversas em app. Como é que o senhor avalia a questão da segurança e, claro, você também perder essa questão da sua liberdade? Bom, em relação a essa pesquisa, que está falando aí que a maioria das pessoas é contra o rastreamento da internet, né, e especificamente aí a questão do WhatsApp, porque tem uma medida provisória, um projeto de lei, né, que está questionando isso aí, que está solicitando isso aí, que é o projeto lá das fake news. O que acaba acontecendo é o seguinte, que se você pega a legislação brasileira da Anatel em relação a telecomunicações, ela já fala sobre o rastreamento de comunicações. Então, quando você fala no telefone, já existe esse rastreamento das comunicações. E, na verdade, eles estão estendendo isso para o WhatsApp, porque quando você fala no WhatsApp, através de intermédio de um telefone celular que está por essa lei, você acaba perdendo esse rastreamento. Mas, na verdade, eles estão querendo estender. Então, se você já fala no telefone celular, você já está sendo rastreado. É claro que essa informação ela está sob sigilo de lei, né, da justiça. Ela só pode ser declarada através de uma medida judicial, algum juiz, algum processo de investigação, alguma coisa. Então ela está protegida, mas você tem um rastreamento lá de 5 anos de toda a sua conversa com o celular. Não tem o conteúdo da conversa em si, mas tem para quem você fez a ligação. Então, na verdade, essa pesquisa em relação ao WhatsApp, o pessoal está chegando, né, tá pensando, será que você é rastreado, né? E da mesma forma, na verdade, vai ter só o rastreamento para quem você está mandando mensagem, não o conteúdo da mensagem. Isso já acontece no celular, que a grande maioria das pessoas não sabe que essa informação do celular e mesmo da telefonia fixa também é rastreada, ele já tá seguindo esse rastreamento, tá ok? Exato, até porque pelo WhatsApp a pessoa pode fazer a ligação, né? Como você disse, já há hoje o controle das ligações e ele pode utilizar o modo de ligação, do aparelho para fazer uma ligação. E muitos casos policiais, a gente observa hoje, estão sendo solucionados justamente aí com informações que são contidas do WhatsApp. Infelizmente, muitas pessoas é uma ferramenta extremamente utilizada, o país é um dos que mais baixaram o app, né? Mas de qualquer forma também tem esse lado da utilização pelo mal, né? Então, muitos Sem casos dúvida. policiais estão sendo resolvidos com mensagem do WhatsApp, né? Não, sem dúvida. Então, inclusive, um assassinato aí infeliz, ela que falou da vereadora Marielle lá no Rio de Janeiro, ele foi descoberto exatamente por triangulação do sinal do celular. Então, eles sabiam né, que ela tinha sido assassinada, mas não sabiam por quem. O que eles fizeram? Eles pegaram o telefone dela, pegaram o telefone do motorista dela, chegaram na operadora deles e falaram, me rastreia por onde passou esse celular, porque eles conseguem saber que herbe, né, que estação rádio base que passou o sinal, e eles pegaram e falaram quais as estações que passou esse sinal, desses dois celulares, eles descobriram por onde tinham andado esses celulares, aí eles foram em todas as operadoras e falaram, por favor, verifiquem aí na base de dados de vocês se vocês têm algum outro celular que tenha feito o mesmo caminho. E aí descobriram 2 celulares. Então, chegaram à conclusão que ela tinha sido seguida. Aí chegaram no dono desse celular, chegaram nas pessoas que cometeram o assassinato. Então, é muito importante esse rastreio, essa informação, principalmente para manter a segurança de todos, né? Então, na verdade, essa legislação ela não é para o mal, ela é usada para o bem,
para o bem de todo mundo. Sem dúvida, até a questão do isolamento, aqui o Estado usou, né, uma ferramenta que utilizava a informação do celular para saber se a pessoa se movimentou ou não, né? Então, a 49%, 55% no auge do isolamento, depois a queda do isolamento, e de fato utilizava parte de uma informação do usuário do telefone, mas de qualquer forma não entrava na conta dele para saber o que ele estava fazendo, né? Não, exatamente. Na verdade, ele só dava informação da localização através exatamente dessa estação base que ele está conectado, né? Então, eu estou com o meu celular aqui, ele pega o sinal da estação base da Herb, que chama mais próxima, e a operadora sabe aonde eu estou, mais ou menos, né? Não tem uma certeza. Agora, existe uma outra tecnologia, que é a tecnologia do GPS, que os celulares, a maioria dos celulares hoje tem também, e aí dá uma certeza maior, mas você precisa ter um aplicativo funcionando e você disponibilizar, você optar por estar mandando essa informação por esse aplicativo. Então é um pouco diferente. Por exemplo, o Google, ele faz isso, ele tem um dispositivo no Google que você pode habilitar e depois você, inclusive, você tem todo o teu histórico de onde você esteve por anos e anos, né? É até interessante essa informação, né? Você acaba ficando depois até viciado, né? De quando você vai num lugar e não ficou marcado lá, você fica até bravo, né? E depois você coloca, coloca na mão ali, porque você tem, na verdade, um rastreio de tudo, um log, né? De onde você teve, de tudo que você acabou fazendo, né? Agora, Fernando, nessa pandemia, claro, as pessoas ainda, muitas mantêm o isolamento e teve aquele auge, e os crimes cibernéticos cresceram de uma maneira exponencial, desde aqueles mais primários até os mais sofisticados. Como é que você avalia? O que você recomenda para o usuário de um celular? Ele, hoje, o smartphone, muitas pessoas não sabem o que ela está carregando de fato, né? Ela quer utilizar para o WhatsApp, para ver outras mídias sociais e não sabe que de fato ela está propensa aí a ser vítima mesmo de um golpe, né? Exato. Esse aumento aí em relação a esses golpes virtuais durante a pandemia, o que acabou acontecendo é que mais pessoas começaram a utilizar a compra, utilizar esses recursos digitais que eles acabavam não utilizando porque não tinham intimidade. E acabou que tendo ser praticamente obrigado a utilizar para fazer compra, para se manter, para se comunicar com as pessoas, né? Não tem mais o contato, a visita e tal. E o pessoal começou a utilizar, né? Muitas avós começaram a utilizar o vídeo, o WhatsApp, para falar com seus netos, né? E etc. Então, esse aumento, um aumento já é natural pelo aumento de pessoas que utilizam essa ferramenta e com o advento da pandemia, eles foram forçados a estarem utilizando, então mais pessoas entraram nesse mundo. E muitas pessoas que estão entrando nesse mundo agora não têm muita experiência com meios digitais. Então, por exemplo, a primeira barreira que você tem para um ataque é a sua senha. Então, se você tem uma senha muito simples ou senha fácil de ser descoberta, por exemplo, o seu apelido, placa do carro, nome do pet, alguma coisa do gênero, fica muito fácil das outras pessoas identificarem essa senha e acabarem utilizando das ferramentas sociais, das mídias sociais, por você, né? E pessoas mal intencionadas podem cometer crimes nesse sentido. Então, a primeira coisa é cuidar muito bem da sua senha. Outra coisa, além de você ter uma senha mais complexa, nunca dê essa senha para ninguém, não anote essa senha em nenhum lugar e de tempos em tempos muda a senha, né? Porque todo mundo esquece. E outra coisa é não utilizar a mesma senha para todos os aplicativos que você tem, né? Para você acessar o banco, para você acessar todas as mídias sociais diferentes que tem, redes sociais, para fazer compra. Outra coisa, verificar se você está conectado no Wi-Fi, a segurança desse Wi-Fi. Muitas pessoas instalaram rede Wi-Fi em casa e deixaram a senha padrão no roteador. Isso é um erro, porque com base na senha padrão, um estranho que esteja passando, porque o sinal de Wi-Fi ele tem uma abrangência muito grande. Então, de repente, a pessoa que está na rua consegue conectar o Wi-Fi de uma pessoa. Tem pessoas que passam com o carro ali devagarzinho, realmente rastreando as redes Wi-Fi para encontrar uma. Se encontra uma que tem uma senha padrão do administrador, ele pode começar a monitorar tudo que está sendo passado por aquela rede. Então, a primeira coisa, instalou uma rede Wi-Fi, muda a senha do padrão do roteador.
Outra coisa, eu quero fazer uma transação ou fazer uma compra, alguma coisa, e eu estou utilizando um Wi-Fi público. Então, não utilize Wi-Fi público numa cafeteria, num restaurante. Espere você ir para casa na sua rede que você sabe que é segura e utilize lá. Então, essas pequenas dicas, às vezes parece assim, é um pouquinho bobo, são coisas simples, mas essas coisas simples, todas elas reunidas, que vão te trazer uma maior segurança para você estar utilizando. E outra coisa, cuidado com o que você coloque nas suas redes sociais, né? Sua localização, não clique em links que aparecem em promoções muito vantajosas, né? Você fala assim, nossa, esse preço está fantástico. Muitas vezes esse link é falso, é uma técnica que se chama phishing. Então a pessoa vai lá, clica nessa promoção, acaba entrando num site, faz a compra, coloca seu número de cartão de crédito, mas esse site na verdade é falso, não é da loja original. Então quando você vê uma promoção dessa que te chame os olhos, está com vontade de comprar, então o que você tem que fazer? Você tem que sair fora desse link, você vai direto no seu browser, no seu navegador e digita o endereço da loja e verifica se essa promoção existe realmente lá. Se existir, ótimo, você tem certeza que você está no site da loja. Sem dúvida. E alguns crimes são tão básicos, você tem que avisar a família, pai, mãe, tio, tia, porque aquela questão do banco, né? Olha, atualize suas informações. Aí, uma agência que você não tem conta, você olha aquilo, você despreza imediatamente. Aí vem o dia que o cara lança a agência, justamente o banco que você tem conta. Aí, muitas vezes, uma pessoa desavisada vai lá e abre e passa todos os acessos. Os crimes são básicos ainda, mas tem uma grande parcela da população, como você disse, que está entrando agora nessa vida da internet, né? Sim, sem dúvida. Tem um golpe agora que é super básico o criminoso, ele pega, através de engenharia social, ele consegue ter o controle do seu WhatsApp, por exemplo. E aí ele instala esse número no celular dele. E aí ele pega os teus contatos e começa a pedir dinheiro emprestado para todo mundo, para todos os seus amigos, né? Coisa que a gente não faria, né? Que a gente tem vergonha de fazer. Ele pega e faz e manda o pedido. E o que acaba acontecendo é que as pessoas simplesmente, as pessoas na boa vontade de ajudar o amigo, acabam fazendo esse depósito sem mesmo perguntar para a pessoa. Porque a técnica utilizada é o seguinte: se eu estou mandando por WhatsApp essa informação, esse pedido, quer dizer que eu estou envergonhado de te pedir dinheiro. Então ele acaba ajudando o meu amigo, que é realmente meu amigo, acaba me ajudando sem me perguntar nada, né? E aí quando eu vou ver, quando eu não tenho mais acesso ao WhatsApp, eu vou ver o que aconteceu. Várias pessoas depositaram dinheiro tal na conta do bandido, na conta da pessoa que tá cometendo esse crime. Então, assim, é uma coisa muito simples, mas, pô, como é que eu escapo dessa? Recebi um pedido desse de empréstimo, liga para a pessoa, fala, fulano, você tá com problema, tá precisando de alguma coisa? Pô, é super simples resolver, né? Fernando, mas nós tivemos também nessa pandemia algo que vem para ficar, inclusive o home office, né? E muitas Uhum. vezes você está na empresa, a gente está aqui na empresa, você tem toda uma estrutura de vírus, de um controle maior, e a pessoa vai na casa dela, ela utiliza uma rede básica, muitas vezes ela pode cair numa dessa, mas também pode colocar a própria empresa dela em risco, né? Sim, exatamente. Com o advento aí do home office, as empresas também tiveram que se preparar, fazer firewalls específicos na empresa, e tem uma técnica de você se conectar na empresa, que é através de uma VPN, que é uma rede privada, que existe toda uma segurança, uma criptografia da informação. Então, existem técnicas para você poder evitar esse tipo de coisa. Agora, você em casa, você está montando a rede em casa para você trabalhar, então a primeira coisa é essa do roteador. Então, instalar um roteador mudar a senha, colocar uma senha segura, que é a primeira barreira. A segunda é você configurar o antivírus da sua máquina. Hoje, a maioria das máquinas com sistema operacional Windows já vem um antivírus que você pode usar. Ele tem uma eficácia comprovada, mas você precisa ter certeza que realmente ele está ligado. Outra coisa é colocar senha na sua máquina também, uma senha segura. Outra coisa é utilizar essa máquina somente para trabalhar, né? Não tenha outras atividades nessa máquina, como fazer jogos, jogos, baixar música, baixar vídeo, porque pode contaminar a sua máquina e levar essa contaminação para a tua empresa. Então, a máquina de trabalho é a sua máquina de trabalho. Fernando, outro assunto que está chamando a atenção, e aí até no campo internacional, é a questão do TikTok,
A gente sabe que há um acirramento entre China e Estados Unidos, tem toda uma questão política também, eleições nos Estados Unidos esse ano. O presidente Trump, então, ele já está comprando essa briga com a China já há algum tempo e agora envolve o TikTok lá, né? E a Uhum. possibilidade de você ter seus dados rastreados pelo governo chinês. Como é que será? Você avalia também? A gente vai baixando tudo no telefone, esse caso específico e essa questão de baixar tudo que vê pela frente. Na verdade, além do TikTok, nós tivemos outra controvérsia que foi do FaceApp, né? Aquele aplicativo que muda as caras, faz você mais velho, mais novo e tal. E ele falava que você capturava a informação do rosto, né? Que poderia ser a sua biometria facial. O que acaba acontecendo é que toda vez que a gente abaixa um aplicativo, a gente tem que ler o termo de uso dele, tem que ver o que está falando, né? Se você lê um termo de uso, parece bula de remédio, né? Se você lê a bula de remédio, você acaba não tomando o remédio, né? Você fica com medo. Se todo mundo lesse os termos de uso dos aplicativos, boa parte não iria baixar esses aplicativos que estão usando. Então, na verdade, realmente você precisa tomar cuidado com o que você está baixando e só usar aplicativos que realmente são confiáveis, que você tenha segurança e que você realmente precise baixar aquele aplicativo, né? Que não seja, né, só uma brincadeira. Agora, com relação ao TikTok especificamente, está tendo a briga entre os Estados Unidos e a China, né? É um aplicativo que é chinês, que fez muito sucesso, né? Teve milhões, acho que até bilhões de downloads, e o pessoal está utilizando, e começou a ter uma influência mundial. Isso acabou incomodando os Estados Unidos, porque até então todos os aplicativos, a grande maioria dos aplicativos de sucesso, são norte-americanos, né? Então, o Facebook, o WhatsApp, o Skype, são todos americanos, e acho que isso incomodou um pouco os Estados Unidos. Existe um outro aplicativo muito famoso na China, que é o WeChat, que é um concorrente do WhatsApp, que não tem, só tem na China, e ele é super utilizado e ele, inclusive, você faz troca financeira entre ele. E, inclusive, as pessoas, você cria um QR Code, né, aquele código, você digitaliza, você consegue fazer transferência. Então, se você vai na China, os garçons hoje, eles já têm um crachá que eles têm esse QR Code. Se você quiser dar uma gorjeta, você simplesmente mira no QR Code dele, captura e coloca quantos ienes você quer transferir lá para ele, para esse garçom. E até pessoas estão pedindo dinheiro na rua também dessa forma na China. Então teve esse acirramento, mas na verdade eu acho que é um temor que existe do governo norte-americano de perder o controle da situação, né? Isso já está acontecendo com a tecnologia 5G, porque os Estados Unidos domina a tecnologia 4G e surgindo a nova tecnologia, eles ficaram para trás. A China lançou primeiro e vários países no mundo, vários países europeus, inclusive, estão comprando tecnologia chinesa. E, na verdade, os Estados Unidos ficam com medo de perder esse controle, de ter essa possibilidade de fazer determinados rastreamentos, determinadas investigações, né? Só que tudo isso também fica uma grande teoria da conspiração, né? Ninguém sabe ao certo o que acontece nesse submundo, mas existem diversos indícios aí, né? Inclusive de softwares que capturam áudio, inclusive do nosso celular, do Google, da Alexa, da Amazon. Já existem diversos relatos de pessoas que, eu estava falando sobre uma determinada viagem e de repente surgiu uma propaganda para mim no meu aplicativo exatamente daquela viagem, né? E eu nem digitei nada, né? Então fica realmente nessa suspeita, né? Sem dúvida. E o Brasil vai viver um momento delicado, porque você falou do 5G, de fato, e o Brasil vai abrir a sua licitação para a tecnologia, e tem de um lado a China, que é o principal parceiro comercial hoje do país, e os Estados Unidos, o segundo maior parceiro comercial, uma relação histórica entre os países. E aí, quem vai vencer, a China ou os Estados Unidos? Né? Uma situação bem delicada para o país, né? Não, pois tá tudo em aberto. E espero que o governo brasileiro tome a melhor atitude em relação ao 5G para que nós que utilizamos essa tecnologia sejamos os maiores beneficiados, né? Agora, realmente, é uma briga, ninguém sabe o que vai acontecer. Você vê, a Inglaterra, ela comprou a tecnologia 5G da China, só que os Estados Unidos está fazendo pressão para eles trocarem, então parece que eles implementaram uma restrição, vão fazer uma solução meio mista dos dois, meio chinesa e meio americana.
Mas eu acho que vai ter muitos capítulos aí, vai ter muita história para gente contar aí no futuro. Sem dúvida. E que seja o lado que for escolhido, né, Fernando, que venha apresentar esse serviço, que melhore de fato, porque o serviço do Brasil não é barato, né? E a tecnologia 5G ela promete de fato uma revolução, porque ainda aqui a gente tem muita interrupção de sinal, 3G, 4G, ainda a tecnologia não é totalmente estável, não, né? Não, não é. Nos grandes centros, ela é uma tecnologia muito boa. A gente tem uma velocidade, se você setorizar, se você dividir o Brasil, fatiar, você vai ver que nas grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, a velocidade é boa, tem um sinal muito bom, é comparado aos melhores do mundo. O grande problema do Brasil é que ele é muito grande e tem áreas que são desabitadas. Então, se você vai no norte, vai no Amazonas, por exemplo, como é que você vai garantir o sinal para todo mundo lá? Então, é muito complicado porque é uma região, pela questão geográfica especificamente, né? Existem soluções de telefonia por satélite e o pessoal está fazendo uma rede de satélite, tem até a SpaceX do Elon Musk, eles estão desenvolvendo uma tecnologia, estão lançando esses satélites para poder fazer uma área de cobertura em locais remotos. E o Google também tem uma experiência com balões, então ele coloca no ar balões que vão perto da estratosfera, uma altitude muito grande, e vão navegando e distribuindo essa internet. Só que depende da quantidade de balões que também tem perto de você. Então o Brasil tem esse problema da questão geográfica, que dificilmente a tecnologia 5G também vai resolver. Seria mais a questão mesmo de ser alguma coisa baseada em satélite, uma tecnologia diferente, pelo problema da abrangência geográfica. Sem dúvida. E hoje a tecnologia é tão importante, né? Os fabricantes de máquinas agrícolas, por exemplo, as máquinas cada vez mais sofisticadas, elas dão informações para o produtor, para a colheita e tudo mais. E quando não há o sinal do seu, muitas vezes de Wi-Fi e até de tecnologia, ela não consegue funcionar. Então veja, o agronegócio que é de fato aí uma indústria que sobrevive a todas as crises, mais uma vez está sobrevivendo à crise das crises. Então essa questão da tecnologia é muito importante para o país mesmo, né, Fernando? Para a gente fechar. Não, sem dúvida. Hoje tem máquinas que são completamente autônomas, que na verdade faz a colheita, plantam de forma autônoma, sem ninguém mexer. Então você define a área e ela sai ali, através de triangulação de sinal de GPS, ela sai fazendo o seu trabalho completamente autônomo. Mas é verdade, porque ela tem que transmitir algumas informações, e você também fazer uma telemetria em relação ao que a máquina está fazendo especificamente. Então é muito importante essa comunicação. O que acaba acontecendo é que esse pessoal do grande negócio, principalmente os grandes players aí, eles acabam fazendo uma rede própria de comunicação para substituir essa rede de celular. E acabam se virando com micro-ondas, com redes próprias, fazendo Wi-Fi ou fazendo alguma outra tecnologia de distribuição por eles mesmos, por eles próprios, porque a distribuição geográfica às vezes é muito grande e não tem com quem contar. Então, esse problema geográfico é uma coisa que dificilmente a gente vai conseguir resolver há pouco tempo, sem realmente utilizar tecnologias mais sofisticadas como a comunicação por satélite. Nós agradecemos a participação do Fernando Flauto aqui na Jovem Pan, especialista em segurança cibernética da Crow, falando conosco aí vários assuntos relacionados aí, portanto, à tecnologia. Fernando, muito obrigado e até a próxima. Obrigado a vocês, até mais.